Bom dia a todos. Espero que todos estejam me ouvindo. Nesta manhã, de terça-feira, dia 30 de junho de 2020, sejam todos bem-vindos ao nosso webinar Inovação com Recursos Brasileiros, Financiamentos, Incentivos Fiscais e Crédito Tributário. Eu sou Leonardo Freitas, secretário-geral da Câmara Italiana de Minas Gerais, e serei o mediador nesse encontro virtual. Inicialmente, queria repassar algumas informações gerais para que o nosso evento aconteça da melhor maneira possível. Os microfones dos participantes ficarão no mute durante todo o evento, mas durante todo o evento também perguntas e comentários podem ser enviadas através do chat aos palestrantes, que responderão no decorrer da apresentação ou ao término da apresentação deles. É muito importante a interação de todos. Participem. Esse evento está sendo gravado, então, ao término, também enviaremos o link para acesso de todos. Cada vez mais, o investimento em inovação tecnológica consolida-se como um fator determinante para o crescimento e perpetuação dos negócios das empresas. Um caminho sem volta, que independe do porte ou segmento de atuação, mas que demanda planejamento e qualificação. Apesar de todo este contexto, muitas organizações desconhecem ou não se interessam pelo desenvolvimento de estratégias de fomento à inovação, sendo que muitas delas nunca se inteiraram dos processos fiscais, dos incentivos fiscais oferecidos pelo governo brasileiro para aquelas empresas que realizam pesquisa, desenvolvimento e melhoria de processos, enfim, inovação. Atentas a essa realidade, a Câmara de Comércio Italiana de Minas Gerais, a Câmara de Comércio Italiana do Rio Grande do Sul, a Fundação Mineira de Software, Funsoft, e o Sindicato das Empresas de Informática do Rio Grande do Sul, CEPRORGS, organizaram este seminar. Para abordar esta e outras questões e trazer à tona novos cenários, recebemos hoje 2 palestrantes especialistas no assunto, com sólida carreira e grande conhecimento no setor. Anderson Rodrigues, diretor de negócios da FI Group. Rodrigues é advogado, administrador e especialista em direito tributário, gestão de pessoas, negócio e inovação, com experiência em fusões, aquisições, governança corporativa, incentivos à pesquisa, desenvolvimento e inovação. Muito obrigado pela presença, Rodrigues. É um prazer recebê-lo aqui hoje, nessa manhã. Obrigado, Leonardo. Teremos também Marcelo Miller, consultor de financiamentos e ex-tarifário da FI Group, que abordará o tema financiamentos. Ele é economista e especialista em decisões de investimento e financiamento. Miller possui experiência em auditoria financeira, financiamentos públicos e incentivos à pesquisa, desenvolvimento e inovação. Miller, muito obrigado por sua participação. É uma satisfação tê-lo aqui conosco. Obrigado, Leonardo. O tema nesse webinar é direcionado para as empresas desenvolvedoras de software próprio ou para terceiros e ainda para aquelas empresas, indústria, comércio, serviço, que buscam criar soluções próprias que atendam às necessidades internas. O evento busca, então, orientar sobre como obter esses incentivos por meio da legislação brasileira vigente. Não poderia deixar de não agradecer os nossos parceiros, que tornaram viável essa nossa iniciativa. Agradecemos o cônsul-geral da Itália em Porto Alegre, Dr. Roberto Bortot, o cônsul da Itália em Belo Horizonte, Dr. Dário Savarese, e também o Sindicato das Empresas de Tecnologias do Estado do Espírito Santo, na pessoa do seu diretor de eventos, o Daniel Arraes. E também não posso deixar de citar a minha colega, Janice Mota, secretária-geral da Câmara Italiana do Rio Grande do Sul. Então, ouviremos agora a saudação do presidente da Câmara Italiana, o Dr. Valentino Risioli. Dr. Valentino, lhe passo a palavra. Está no mute o Valentino Risioli.
Vamos ver aqui se a gente consegue. Bom, doutor Rizioli, a palavra está contigo. Deu, ok. Obrigado. Bom dia. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer os nossos dois palestrantes, o Anderson e o Marcelo. Realmente se trata de assuntos extremamente importantes para as empresas nesse momento. Para as empresas brasileiras, para as empresas italianas, para todas as empresas, especialmente as empresas médias e médias pequenas. Mais uma vez, gostaria também de agradecer ao cônsul-geral da Itália em Porto Alegre, o Dr. Roberto Bertotto, e o cônsul da Itália em Belo Horizonte, o Dr. Dario Salvarese. Estou realmente com uma expectativa muito grande sobre as vossas palestras. E, portanto, quero encerrar aqui, dar um abraço a todos os participantes e deixar a palavra ao colega Felipe. Muito obrigado, doutor Rizioli. Então, passamos a palavra ao presidente da Câmara Italiana do Rio Grande do Sul, o doutor Felipe Anselmo Olinto. Leonardo, muito obrigado. Inicialmente, uma saudação ao presidente e amigo, Valentino Rizioli, ao presidente e amigo Rafael Krug, aqui do Sindicato das Empresas de Informática, ao Leonardo Dicker, com quem estou participando do primeiro evento conjunto, aos apoiadores, aos consulados em Belo Horizonte, Porto Alegre, o pessoal do Espírito Santo, as equipes coordenadas pelo Leonardo, pela Janice e pela Luciele, também aqui no sindicato, em especial aos palestrantes e principalmente aos participantes. Eu acho que nós, nesse momento de extrema dificuldade, estamos aqui para adquirir conhecimentos, trocar conhecimentos, mas, acima de tudo, ou também junto com isso, uma lição de empreendedorismo, de valores de empreendedorismo, de qualificação de trabalho e de associativismo, que é muito importante nesse momento. Eu acho que, juntando essas instituições todas, trabalhando em conjunto, fazendo essa troca de informação, nós estamos contribuindo efetivamente para uma sociedade melhor. E é o que nós precisamos nesse momento de otimismo, garra para superarmos tudo isso. Um grande abraço a todos, um grande evento. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado, Anderson. E passo a palavra, retorno a ti, Leonardo. Muito obrigado, doutor Olinto. Então, vamos agora passar a palavra ao representante da Funsoft, o Leonardo Dicker, grande amigo. Léo, seja bem-vindo. Bom dia a todos. Obrigado, Léo. É um prazer estar aqui em nome da Funsoft. Eu sou empresário e também diretor de negócios internacionais da entidade. A Funsoft é uma entidade aqui em Minas e tem um dos principais objetivos, capacitar as empresas, né, e promover o desenvolvimento das empresas aqui em Minas. Então, tudo a ver com esse seminário aqui que nós estamos fazendo hoje, entender como é que as empresas podem se beneficiar de investimento e recursos para poder crescer e desenvolver. Então, obrigado, Léo, mais uma vez. Conte sempre com a Funsoft, está no cerne do nosso objetivo, né? E eu, como empresário, também como outros de TI que estão participando aqui, certamente muito interessados no tema. Obrigado, Marcelo e Anderson, pela disponibilidade em falar para nós. E muita expectativa para ver como é que a gente, assim que for possível, né, a gente conseguir passar essa fase e sair na frente aí das empresas e poder continuar desenvolvendo e continuar crescendo. Esse é o objetivo principal aí das nossas empresas. Obrigado mais uma vez, Léo, pelo convite e bom evento a todos. Ok, muito obrigado, Dicker. Então, passaria agora, finalizando esse momento de saudação, né? Passo a palavra para o Rafael Krug, presidente da CEPROX do Rio Grande do Sul. Bom dia a todos. Saudando o Dr. Rizioli, presidente da Câmara Italiana de Minas Gerais, meu grande amigo, presidente Felipe Olinto, né, com o Leonardo Dixon, a gente não se conhece ainda, mas acredito que nós podemos conversar muito no futuro. Acho que muito interessante o que nós estamos criando aqui de networking também.
aos nossos palestrantes, né, o Anderson e o Marcelo. O CEPRORGS, ele é um sindicato que ele é dirigido por empresários que são voluntários e que buscam a mesma coisa que os senhores estão buscando aqui na questão de TI, que é buscar a melhoria da competitividade das empresas. Nós temos atuado muito forte junto com a nossa federação em Brasília com relação à reforma tributária, com relação à desoneração da folha de pagamento. Estamos combatendo a questão, por exemplo, da regulamentação da inteligência artificial no Brasil. A gente não pode ter esse tipo de amarras para que a gente possa desenvolver a tecnologia no nosso país. Enfim, nós estamos junto com vocês, estamos muito felizes de estar participando de um evento que é muito importante com relação à captação de recursos para que a gente poder inovar, que nem nós já comentamos aqui inicialmente, nós precisamos muito de ter inovação para um mundo pós-Covid, que é um mundo que vai ficar muito mais competitivo. E, por favor, contem com o CEPRORGS para que a gente possa somar a todos os esforços de todas as entidades aqui presentes para que a gente possa fazer a TI no nosso país, não só no Rio Grande do Sul, não só em Minas Gerais, não só em Espírito Santo, vi que nós temos aí também sindicatos do Espírito Santo, mas em todo o país de uma forma muito mais competitiva. Estamos muito felizes de estar aqui com vocês hoje e contem conosco, nossas portas, nossos relacionamentos estão abertos. E muito obrigado, presidente Felipe, pela oportunidade de estarmos participando hoje aqui com vocês. Passando novamente a palavra para o Leonardo e um bom evento a todos vocês. Interessantes palavras, muito obrigado, Rafael. Então vamos para o momento de conteúdo técnico desta manhã. Ouviremos primeiro o Anderson Rodrigues, que apresentará o tema Lei do Bem, Tecnologia e Inovação 4.0. Lembramos que as perguntas e comentários podem ser enviados via chat durante toda a apresentação. A palavra está contigo, Anderson. Obrigado mais uma vez. Não sei se vocês já conseguem visualizar a minha tela. Sim, sim. Que sim, perfeito. Gostaria inicialmente também, em nome do FI Group, agradecer a oportunidade dada pela Câmara Italo-Brasileira, as pessoas também do nosso presidente Valentino Risioli e também na pessoa do presidente Felipe Anselmo Olimpo, além dos próprios colegas que me antecederam também, o Leonardo, o Rafael, tanto da Funsoft como também da CEPRORGS. Inicialmente, esse tema ele tem tudo a ver com o momento que a gente vive agora, né? Como sair na frente aí nesse momento aí pós-Covid, né? Como sair na frente das empresas, das indústrias, empresas de serviço também. E a resposta disso é em uma palavra, inovação. A inovação é onde qualquer empresa do mercado ela consegue a melhor competitividade, né, para que ela consiga realmente gerar mais negócio. Então, dentro desse tema inovação, esse é o DNA do FI Group, né? Então, gostaria inicialmente de apresentar o FI Group para quem não conhece. Nós somos uma consultoria com mais de 20 anos de mercado internacional, temos unidades também na Itália, ali em Milão e Turim. Temos presença aí já há 9 anos no Brasil, dedicado exclusivamente na captação, mapeamento e incentivos fiscais à pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica. Esse é o nosso core business. Atuamos aí com mais de 160 colaboradores, temos 80% do nosso corpo são engenheiros de vários segmentos, químicos, industriais, farmacêuticos, de TI, para realmente trazer para a sua empresa o melhor mapeamento daquilo que você vai descobrir nessa apresentação hoje que você inova. Né? A grande dificuldade, a grande dúvida, nós que corremos aí esse Brasil nos últimos 9 anos, a maior dificuldade das empresas é: será que eu inovo? Será que eu faço inovação? Aí vocês vão descobrir que a sua empresa faz inovação e talvez você nem saiba, né, o quanto você inova dentro dos seus processos. Também temos hoje mais de 1.000 clientes espalhados em todas as unidades federativas. Chegamos a uma renúncia fiscal de mais de 500 milhões de reais aqui no país. Trabalhamos com base no Success Fee, sempre o modelo ganha-ganha, e chegamos a um faturamento aqui no Brasil na casa de 50 milhões e internacional na casa de 405 milhões. Essas são as nossas unidades. A mais recente fica em Tóquio, no Japão, e temos aqui as unidades de Turim e Milão, né? Também temos aí um ponto focal na Itália.
Esses são os principais setores, né? Ou seja, não existe limitação. O primeiro ponto que você deve tomar nota na manhã de hoje é que não existe limitação para a inovação. A inovação ela pode estar em todos os setores: serviços, varejo, agricultura, hospitalar, né? A parte de saúde, agora que tem realmente muitos projetos que o Marcelo vai trazer para a gente a nível de financiamento. E tudo isso tem algo em comum. Por isso a importância da participação da Funsoft também, da CEPROERS, em relação ao desenvolvimento tecnológico. A inovação ela não nasce hoje do zero, né? Ela se melhora, ela se adapta, e tudo tem a base do software, do sistema da tecnologia, da indústria 4.0. Né? Então, a gente vai ver isso também um pouco mais à frente. A nossa expertise, o nosso know-how permitiu que cheguemos a mais de 41% das empresas que utilizam a Lei do Bem no Brasil trabalham conosco, que é o principal incentivo à inovação. Essas são as nossas unidades espalhadas por todo o país. E já entro no tema da revolução, né, da indústria 4.0 ou da quarta revolução industrial, por assim dizer. Né? Nós passamos pela primeira revolução industrial lá atrás, através da indústria a vapor, depois veio da indústria da energia elétrica, da eletricidade, depois veio a computação, né, computadores aí que chega do tamanho de uma casa, né, de um carro, e agora chegamos à quarta revolução industrial, que é a inteligência das coisas, né, a inovação, a tecnologia através de IoT, né, da indústria 4.0. Dentro desse contexto, diversas tecnologias nós já estamos nos últimos anos nos adaptando. Né? Hoje um computador ele cabe no nosso bolso e a gente tem aí diversas tecnologias que nos auxiliam em relação a isso. Então, a parte de robótica, automação, por exemplo, todo mundo deve ter acompanhado o que aconteceu recentemente em relação ali no Rio Grande do Sul, vindo da Argentina, os gafanhotos e tudo mais. Existem tecnologias com sensores dentro das lavouras, já para identificar a chegada de algum tipo de peste, de algum tipo de inseto, né? E esses sensores, identificando, obviamente, um grande número de inseto, ele já consegue soltar, ao invés daqueles mesmos dutos de água, soltar inseticidas, para que possa realmente afastar, através do cheiro, do odor, esses mosquitos, por exemplo. Mas, claro, isso está para as empresas, para as indústrias do agronegócio, que já pensavam em soluções nesse sentido. Né? Então, veja, a tecnologia ela vem realmente para auxiliar em todos os setores. Se a gente fala de projetos de Big Data, por exemplo, realidade aumentada, né? A gente tem vários cases, por exemplo, de realidade aumentada. Se a gente trazer, por exemplo, cases na engenharia, é possível. Outro dia nós estávamos fazendo uma palestra com o presidente de P&D da Microsoft, é possível identificar tecnologia, por exemplo, fazer tecnologia a partir do zero em 5 minutos, em 10 minutos. Então, nós desenvolvemos um projeto a qual você, em realidade aumentada, ele conseguia transmitir no telão, na palestra, e ele conseguiu construir um prédio de 10 andares para aguentar X tonelada por andar, e você, tudo em realidade aumentada, você conseguia ver lá de cima do 10º andar qual que seria a vista, qual que seria a visão, o bairro que estava inserido, esse condomínio, esse prédio, né? E somente por falar com o computador. Né, projetos de tecnologia na área jurídica, por exemplo, né, você falando os casos, por exemplo, a gente citou lá um caso de separação, que tinha 2 filhos maiores, dois filhos menores, e só de falando a situação em si, jurídica, ele já foi criando a peça processual. Né? Então, isso também vem a facilitar a vida dos advogados. Na medicina, existe escaneamento, por exemplo, humano, né, escaneamento humano, ao qual esse escaneamento ele é feito semanalmente, por exemplo, já existem, vocês já conhecem, tipos de camas que tem, que vibra, né, que você tem ali a questão da massagem terapêutica e tudo mais. Existem agora também o escaneamento, ele é colocado na parte superior do seu quarto e ele já faz o escaneamento diário do seu organismo. Esse escaneamento ele te permite um relatório que é analisado por um médico, obviamente, e saber se existe algum tipo de anomalia dentro do seu organismo.
né? Algum tipo de, por exemplo, crescimento de tumor e tudo mais. Então, esse tipo de tecnologia ele vai se tornar cada vez mais comum dentro do contexto, dentro da realidade que a gente vive hoje, né? E as empresas realmente têm que ter essa capacidade de sair da caixinha e pensar, bom, inovação é o futuro, e se eu não inovo, realmente a minha empresa vai ficar obsoleta a nível de processo, a nível de produto, a nível de sistemas, serviços, né, e tudo mais. Então, a gente já identifica aí projetos dentro desse contexto da indústria 4.0. Aí nos coloca em algumas perguntas, por exemplo, dentro desse contexto. Uma delas é: abriremos espaço para uma tecnologia mais emocional? Né? Seguramente que abriremos espaço para uma tecnologia emocional. Isso nós já vemos. Né? Eu acredito que todos aqui devem ter recebido uma chamada de uma empresa de telemarketing, por exemplo, de call center. Né? E hoje o call center está sendo substituído por um robô, pela parte robótica. Às vezes você está falando ali com um robô e você não sabe, né, tamanha capacidade já desse robô ele se adaptar à forma de falar, por exemplo, já está puxando a sotaque. Né? Então, se vai entrar em contato com uma empresa no Rio Grande do Sul, vai se adaptar ao Rio Grande do Sul. Se vai entrar numa empresa em São Paulo, vai se adaptar ao sotaque de São Paulo, ao Rio, a Minas Gerais, e aí vai. Então, veja, essa é a capacidade, por exemplo, de atender a questão emocional. Nas redes de varejo, temos projetos em parceiros nossos, a qual, quando você entra na rede de varejo, ele já mapeia tudo o que você costuma comprar, qual que é a sua tendência, por que você escolhe uma marca e não escolhe a outra, somente pela questão facial, né, de identificação de tecnologia. Então, essa questão emocional ela já está vigente já no nosso país e ela vai criar ainda mais força agora, que a gente não tem esse contato pessoal. A educação, enfim, vai se reinventar? Já está se reinventando, né? Eu tenho realmente aí minha filha que todos os dias já está fazendo aula de forma eletrônica, digital. Como vai ser isso? Será que a figura do professor ela também vai se tornar digital? Vai se tornar eletrônica? Vai ser ali uma figura, né, ao invés de um professor em si, é um computador também com conteúdo, também cada vez mais emocional, né, falando ali com as crianças. Então, é uma tendência, a gente já vê a questão das universidades, que já existe, né, os cursos de forma remota, se tornando cada vez mais comum. Esse preconceito, ele acaba deixando de existir, porque realmente a nossa sociedade ainda tem um preconceito nesse sentido, né, a nível de a sua faculdade ela é digital, ela é via online ou é presencial? Então, não tem sentido, o conteúdo é igual, né? Quem quer estudar realmente ver a universidade sem muro. Então, e isso vai ser comum agora. Então, a gente vai ter que ter essa capacidade de entender as novas realidades. Quais são as habilidades que as lideranças devem ter? Todos nós aqui, líderes, já temos essa habilidade e uma prova disso é esse webinar. Talvez ele não existisse se fosse no momento de não pandemia. Talvez esse webinar ele fosse presencial, né? Uma palestra presencial, a qual todos nós estaríamos reunidos, talvez em Belo Horizonte ou em Porto Alegre, para poder realmente transmitir conteúdo para as pessoas que estão ali presentes. Então, a questão do webinar, a questão de ferramentas para reunião, isso vai acontecer de uma forma muito mais frequente. Né? É o que eu sempre falo. Em São Paulo, eu não conseguia fazer mais do que 2 reuniões. Eu moro em São Paulo, no dia. Hoje, eu já consigo fazer 8 reuniões. Já cheguei ao recorde aí de 9 reuniões no mesmo dia. Né? Por quê? Isso através da tecnologia. Né? A tecnologia nos permite isso. Então, realmente, a liderança ela acaba tendo e terá seguramente novos hábitos a partir aí dessa pandemia. Seremos mais cautelosos no contato? Seguramente, nos aeroportos já está sendo assim. Né? Nos Estados Unidos, pouquinho antes de fechar aí as fronteiras, estive lá e a questão da segurança com a saúde parece estar maior do que em relação à segurança a nível de terrorismo, por exemplo. Né? Então, o que a gente sabe que tem, né, como nos Estados Unidos, muito forte a questão da segurança, e agora a questão da saúde parece que é muito mais preocupante, né, a nível de medir temperatura, você passa ali por um sistema para você realmente ser injetado partículas, né, de álcool em gel, para que realmente elimine aí qualquer tipo de contaminação. Enfim, uma série de medidas que estão sendo tomadas relacionado ao contato. Né?
Vamos abraçar de vez a digitalização no trabalho? Isso também já está acontecendo. Foi interessante que no começo dessa pandemia, alguns clientes nossos frearam um pouco os trabalhos, né? Por quê? Porque eles estavam em adaptação. Alguns clientes falaram, olha, a gente não tem sequer computador móvel. Algumas empresas brasileiras ainda estão se adaptando a computadores móveis, né? Tinha um CPU, tinha lá um computador, um monitor na empresa, e como é que ela vai fazer isso? Como é que ela vai se adaptar? Então, teve que comprar novos computadores, novos dispositivos, colocar realmente um servidor aí que realmente suportasse toda essa informação, né? Aí entra a questão do cloud, né? Arquivamento em nuvem, internet de alta velocidade, né? Acredito que meus colegas da área de software pode realmente contribuir mais com esse tema, mas, ou seja, todas essas tecnologias visando exatamente uma indústria 4.0, uma indústria mais tecnológica, né, uma indústria mais conectada, né, mais globalizada. Então, realmente, a questão da digitalização do trabalho é algo que vai acontecer e já está acontecendo muito rapidamente. Saberemos regenerar a nossa relação com a natureza, também é um outro ponto, né? Se a gente pode enxergar aí um copo meio cheio dentro da questão da pandemia, é a questão da natureza, né? A gente vê aí, consegue ver pôr do sol em São Paulo, coisa que a gente não conseguia ver por conta da poluição. Lá em Veneza também a gente consegue ver lá a profundidade dos canais, né? Por conta da limpeza ali, dos rios, dos canais, do mar. Em relação também no Rio de Janeiro, também, você vai em Botafogo, você consegue ali ver realmente uma água transparente, coisa que você não via há alguns anos. Então, o impacto da natureza, ele é favorável a partir do momento que você usa a tecnologia, né? Então, você usando a tecnologia a seu favor, você realmente consegue impactar no mínimo possível em relação à natureza e, obviamente, não jogar contra a natureza, que seguramente a natureza vai devolver para todos nós. A flexibilidade cognitiva, né? O empresário brasileiro ele tem que realmente aprender a sair da caixinha, né? Nós tivemos aí em todos os estados brasileiros fazendo palestra em federações, câmaras de comércio, em muitas empresas, né? Daí porque chegamos a mais de 1.000 clientes, estamos nos aproximando a 1.500 clientes hoje no país, e com isso nós identificamos que o brasileiro, as diretorias, sobretudo as empresas que vêm aí de um contexto familiar, elas têm uma aversão um pouco maior à inovação, né? Porque é totalmente compreensível isso, até porque a inovação hoje é vista, inclusive na contabilidade, como um custo e não como investimento, né? Então, o que nós vamos trazer hoje aqui à frente, que o Marcelo daqui a pouco vai começar a falar, é exatamente como ser mais competitivo com recursos que a sua empresa já tem, né? Ao invés de captar um recurso talvez num banco privado, captar num banco público, né, a qual você tem taxa de juros e um prazo maior para a competitividade, um ex-tarifário também de forma inteligente, como mapear a importação de um equipamento vindo da matriz lá da Itália para cá, fazer um mapeamento, será que via insumos API&D é mais vantajoso? Será que via capítulo 3 do Rota 2030 é mais vantajoso se você é uma empresa do setor automotivo, montador, autopeça? Ou se via ex-tarifário é mais vantajoso? E também os incentivos fiscais que existem no país, e também o empresário brasileiro nos últimos anos, ele vem flexibilizando essa parte justamente pela tecnologia. Antes, nós tínhamos a figura do livro caixa na contabilidade. Então, imagina cobrar de um contador, a qual ele pode ter ele tem num país a qual o símbolo da Receita Federal é um leão, né? Então, ele realmente fica com receio, né? Com medo. Como é que você vai cobrar de um contador que um livro caixa, se ele coloca uma vírgula errada, ou na frente do zero ou atrás do zero, vem um fiscal e já autua ele achando que realmente ele está agindo de má fé. Hoje, a tecnologia veio ajudar isso, com a ECF, com a ECD, né, com a questão dos blocos, e é totalmente digital. Inclusive, fazendo um rápido parênteses, esse tipo de tecnologia para back-office, melhoria de processo, melhoria sistêmica, são totalmente elegíveis dentro do contexto de inovação. A gente vai falar o que é inovação daqui a pouquinho. Então, isso é inovação também para a sua empresa, talvez não seja inovação para o mercado, né? Ainda que seja uma demanda legal, mas é uma inovação para a sua empresa, as customizações, as parametrizações, as integrações sistêmicas também, né? Fechando parênteses, então, claro, a inovação para a sua empresa, ela está inserida em tudo isso. Então, hoje, o contador, ele tem, né, o fiscal, o head tax lá, ele tem uma segurança maior de utilizar o incentivo fiscal.
porque ele sabe que tudo é digital, tudo é eletrônico. Então, realmente, você tem uma forma de auditar de uma maneira mais rápida, uma velocidade maior, mais segura, porque o próprio sistema, o próprio software já acusa eventuais irregularidades, né? Desde lá na emissão da nota fiscal, né? Na saída do seu produto, ou na compra realmente lá do seu fornecedor, né? Então, tudo isso já é captado pela tecnologia. Então, faz com que os diretores, as empresas, as pessoas de techs realmente tenham maior segurança em utilizar os incentivos fiscais. Então, temos que ter essa flexibilidade cognitiva de sair da caixinha e saber que a gente está inserido num mundo diferente. É indústria 4.0, é inovação, é tecnologia, e quanto mais é o seu investimento, quanto mais rápido você investir, né, e você realmente virar essa chave, mais rápido você vai ser competitivo, vai estar inserido no mercado competitivo, para que você tenha melhores resultados. A inteligência tecnológica e emocional, como eu falei lá em cima, né, também eu grifei esses 3 pontos que são fundamentais, né, dentro das empresas, e a capacidade de adaptação a esta nova realidade. Então, quanto mais rápido a sua empresa se adaptar, como eu bem coloquei agora, mais rápido você tem chance de ser competitivo. Um mapa de oportunidades, né? E tudo nasce dentro do contexto que nós estamos falando hoje, do que é inovação. Afinal de contas, o que é inovação? Inovação é você criar algo que não existe? Inovação é você criar a roda, o carro, a luz, a pólvora? Ou inovação é você melhorar o seu produto, o seu processo ou o seu serviço, e visando o quê? Um ganho de qualidade, um ganho de produtividade ou um ganho de competitividade? É exatamente esse último ponto, e é o quadro que está aí aparecendo para vocês. A inovação tem esse contexto, tem esse conceito, né, de concepção e ou melhoria de produto, processo ou também serviço, que vise o ganho de qualidade, de produtividade ou de competitividade. Eu citei alguns cases aqui no início, e talvez a primeira empresa que tenha feito isso a nível de sistema, ela realmente teve aquela inovação mais disruptiva. Só que as demais empresas que vão se adaptar a essa tecnologia já existente, elas têm inovação disruptiva. E elas estão inovando da mesma forma. Por quê? Porque a realidade da empresa A é diferente da empresa B. Nós temos concorrentes, trabalhamos com concorrentes diretamente, um com o outro, né? Nós temos a ISO 27001, da segurança da informação e tudo mais. E esses concorrentes, eles fazem, se você olhar para os projetos 2, eles fazem basicamente a mesma coisa, só que um adaptado à sua realidade e o outro adaptado a outra realidade. E não significa que A não inova e B está inovando mais do que A. Não, eles estão inovando da mesma forma. Eu vou citar um exemplo e peço licença, inclusive, para 2 clientes meus para poder falar sobre isso. Eu vou citar aqui, por exemplo, a própria Motorola e a própria Samsung, né? A Motorola inova tanto quanto a Samsung. Mas a preferência hoje dos consumidores, ou de alguns consumidores a nível de telefonia, inclusive eu tenho um Motorola, eu não tenho um Samsung, pelo Samsung. Por tecnologias mais próximas da Apple, por exemplo, e tudo mais. Enfim, você tem N questões de mercado. Preço, você tem uma série de fatores. Mas significa que a Motorola não inove tanto quanto a Samsung? Não, inova tanto quanto. Só que hoje, a nível de venda, a Samsung está na frente, por uma estratégia de marketing, pela marca em si. Enfim, você tem aí questões que estão muito mais à frente, não somente a tecnologia, mas não significa que a empresa A não inove, assim como a empresa B, né? Então, esse conceito de inovação é que vocês devem frisar. Ganho de qualidade, produtividade ou competitividade, seja para o mercado, para o país, ou até mesmo para a sua própria empresa, como eu citei aqui, por exemplo, projetos de back-office. Dentro desse mapa de oportunidades, todas as inovações, normalmente você deve partir de um financiamento, porque, claro, para que você vai utilizar dinheiro do seu caixa, se você pode utilizar, que é o que eu falo, o dinheiro mais barato é o dos outros, né? O Marcelo vai trazer alguns cases aqui, inclusive de projetos relacionados ao Covid, e nasce dentro de financiamento. Então, você capta o financiamento dentro desse mapeamento, desse conceito, e depois vai abrangendo para outras possibilidades de tornar a sua inovação mais competitiva, mais barata. Por exemplo, o próprio ex-tarifário. Eu vou comprar um equipamento, você vai pagar lá um 14% de imposto de importação, além do IPI desse equipamento. Quer dizer, não é vantajoso você fazer um mapeamento se aquele equipamento ele cabe insumos estratégicos API&D, por exemplo, porque esses insumos API&D você pode, inclusive, a matéria-prima
ser isentada do imposto de importação, se ela é para pesquisa e desenvolvimento, e muita gente não sabe, e usa via ex-tarifário comum. Ou, por exemplo, às vezes o seu ex-tarifário, você imagina, não, mas existe fornecedor local, então eu não consigo trazer o meu ex-tarifário porque ele já tem similar nacional. Será que ele tem similar nacional? Nós identificamos muitas empresas que tinham esse pensamento. Também o Marcelo vai esclarecer lá na frente, que pode estar relacionado ao prazo de entrega, ao preço do produto. Tem uma série de fatores que talvez você não saiba, né? E também a própria lei do bem, né? A lei do bem aqui, ela é para que você não tenha uma carga tributária do mal, né? Então, para você não ter uma carga tributária do mal, é importante que tudo que você já está fazendo de inovação, e haja visto o que eu já falei a nível de conceito, né, que realmente você seguramente inova, faz uma melhoria de software sistêmica, faz uma adaptação, uma customização, apesar de comprar talvez uma solução pronta de prateleira, e obviamente que a solução pronta não é inovação, mas você vai precisar inovar na onde? Na implementação, na customização desse sistema dentro da sua realidade, da sua empresa. E a lei do bem em si, ela tem essa abrangência, né, de qualquer empresa, de qualquer setor, reduzir a sua carga tributária, inclusive aquilo que você fez em 2019, a qual o Marcelo também irá explorar mais para a parte final. A lei de informática é para as empresas de hardware e automação, por exemplo, como empresas como Samsung, como Motorola, né? E temos também a questão do Finame, que aí seria o pós-projeto, para que você financie ao seu cliente os seus produtos, ok? Eu gostaria de passar a palavra aqui também agora ao Marcelo. Marcelo Miller, ele é consultor de financiamento e de ex-tarifário do FI Group, é economista pela Universidade Federal do Paraná, especialista em decisões de investimento e financiamento pela FGV e tem experiência em auditoria financeira, financiamentos públicos e incentivos à pesquisa e desenvolvimento. Marcelo, é um prazer aí partilhar esse painel com você também. Excelente, Anderson. Muito obrigado aí pela apresentação. Obrigado pelas informações brilhantes aí que você trouxe aí para a gente sobre a indústria 4.0, sobre inovação, né, que a gente vai abordar bastante aqui agora nesse momento que a gente vai bater um papo. Quero dar bom dia a todos, né, agradecer a presença de todos. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, aqui para ficar um pouquinho mais fácil, né, para a gente ir batendo esse papo, né? Acredito que todos já estejam vendo. E eu queria começar um pouquinho falando novamente aqui sobre a questão de oportunidades, que foi o que o Anderson finalizou. Por que eu queria abordar um pouquinho essa questão aqui só de oportunidades? Hoje, como é importante o planejamento dentro de todas as empresas, tá? O que a gente tem visto, muita empresa infelizmente tem, por causa da correria do dia a dia, por causa da necessidade realmente de continuar produzindo, de continuar trabalhando para, obviamente, continuar vendendo e continuar tendo o seu fluxo de caixa, a roda girando dentro da empresa, estão deixando um pouquinho o planejamento de lado. E por que eu queria falar um pouquinho de planejamento? Quando a gente se planeja, quando a empresa se planeja, ela consegue perceber que todos os projetos dela de melhoria de produto, melhoria de processos, que são a base do conceito de inovação, eles podem ser muito mais bem utilizados e, obviamente, terem benefícios, ou seja, serem muito mais vantajosos financeiramente, trazendo, assim, incentivos e uma possibilidade de um melhor fluxo de caixa para a empresa. Tá? Aqui, quando a gente vê ali embaixo, a gente vai ver uma linha aqui, ó, pré-projeto, projeto e pós-projeto. Tá? Então, por que eu queria abordar isso aqui? Antes de você fazer o seu projeto, de você começar a trabalhar com suas atividades, seus projetos, é importante que você tenha esse planejamento financeiro. Ou seja, você vai fazer esse planejamento para ver o fluxo de caixa. Será que eu vou buscar um financiamento para fazer esse investimento, para realizar essa atividade? Ou se eu vou utilizar o valor interno que eu já tenho, né? Então, o valor em caixa que eu já tenho. Será que buscar o financiamento com um prazo de carência interessante de 2, 3, 4 anos, um prazo total de pagamento, às vezes de 10, 12 anos para pagar, com uma taxa de juros
aí que a gente tem visto, né? Então é importante a gente lembrar que a questão de taxa de juros hoje é a menor da história, né? A Selic, que é a taxa básica de juros que vai reger todas as outras taxas de juros para financiamentos, seja a TJLP junto à FINEP, por exemplo, seja a TLP, que é utilizada, por exemplo, para o BNDES, que é utilizado no BRDE, né? Quando a gente vai ver financiamentos regionais, por exemplo, como o próprio BRDE, o Desenvolve São Paulo, por exemplo, no estado de São Paulo, a Selic é tida como base, ou seja, então a Selic estando cada vez menor, se torna cada vez mais interessante realmente buscar um financiamento público para conseguir investir nas atividades, nos projetos da empresa. Quando a gente vai falar de ex-tarifário e importação para inovação, a gente está abordando aqui o imposto de importação. Todo mundo aqui sabe que o imposto de importação é o único imposto que é simplesmente um custo para a empresa. Quando a gente vai falar de ICMS, IPI, PIS/COFINS, todos a gente consegue ter programas do governo que você pode ter créditos. Então, você pode pagar esse imposto, mas ter crédito futuramente, ou seja, você pode ter um retorno deste imposto. O imposto de importação, não. Por isso que é de suma importância você ter um planejamento nas suas importações, porque você consegue, por não similaridade nacional que a gente vai ver logo, reduzir esse imposto de importação para zero, ou seja, retirar esse imposto de importação do teu custo de operação, possibilitando que o teu custo de operação diminua e, obviamente, você se torne cada vez mais competitivo no mercado. Né? Marcelo, deixa eu te fazer uma pergunta. A sua apresentação é a mesma da do Anderson? Ela é a continuidade. É a continuidade, isso. Ok, não, perfeito. Eu fiquei em dúvida se houve problema no compartilhamento da apresentação aqui. Então, nós estamos no slide oportunidades, não é isso? Isso. Era só para abordar um aumento ali que o Anderson abordou no finalzinho. Ok, prossiga, desculpa. Ok. Imagina, fica tranquilo, Leonardo. Tá? E outros incentivos que aí vão se dar durante o projeto. Tá? Mas aproveitando aqui, abordando um pouquinho mais a parte de financiamento. Legal. A parte de financiamentos. Hoje, existem dois tipos de financiamentos. Então, eu vou abordar, primeiramente, o financiamento reembolsável, aquele financiamento de prateleira, que é o mais conhecido, que existem tanto em financiamentos públicos, ou seja, bancos públicos, agentes públicos para financiamento, como em bancos privados, como a gente aí conhece muito bem como Itaú, Santander, Bradesco, os bancos privados que vão ter esse tipo de financiamento. Né? No ramo federal, então, a gente vai ter desde FINEP e BNDES, e ramo regional a gente vai ter alguns agentes financeiros, desde bancos até agências de fomento. Tá? Hoje, o que é importante a gente entender? O que eu posso financiar? Quais são as possibilidades de financiamento dentro da minha empresa? Então, são inúmeras. Né? Então, aqui a gente vai perceber que não é apenas uma inovação realmente disruptiva, tá? Então não vai ser um financiamento que vai ser voltado apenas para a indústria química, por exemplo, a indústria farmacêutica, que normalmente tem aquela pesquisa básica um pouquinho mais aprofundada. Se você vai ter obras cíveis, expansão da tua estrutura, você pode buscar um financiamento. Se você vai buscar máquinas, equipamentos, móveis e utensílios, veículos também, você pode financiar também a parte de RH da tua empresa, tá? Isso é financiado, tá? Tudo isso dentro de um projeto, você consegue demonstrar que isso é parte de pesquisa e desenvolvimento, é parte de inovação dentro da tua empresa, e isso pode ser financiado, assim como serviços também de terceiro, tá? Pesquisas, estudos, treinamentos, capacitações, também tudo isso, insumo e matéria-prima também vai ser possível, e até teste de mercado ou apresentação de produto, ou seja, existem diversas possibilidades das suas atividades serem financiadas. Por isso que é importante ter o planejamento, que antes mesmo de você começar as atividades, até durante essas atividades, tem essa possibilidade. Marcelo, mas eu tenho que ter um financiamento, por exemplo, de 6 meses, 1 ano, ou pode ser um financiamento maior? Você pode apresentar projetos maiores. Então, às vezes você tem um projeto, uma atividade que você quer financiar pelos próximos 3, 4 anos. Então, você consegue também ter esse financiamento na questão de tempo. Então, um tempo considerável para o teu financiamento. Né? Hoje, existem, como eu comentei, a FINEP e o BNDES. Tá? E o que é importante a gente entender aqui? Existem diversas linhas, diversas possibilidades dentro da FINEP e diversas linhas, diversas possibilidades dentro
do BNDES. Só para a gente ter uma ideia dentro do BNDES, né? Então, a gente vai sair desde infraestrutura até estrutura produtiva, educação, saúde e segurança, difusão tecnológica e inovação, mercado de créditos e de capitais, sustentabilidade, desestatização, ou seja, só dentro do BNDES a gente está falando aqui de mais de 140 linhas de financiamento disponíveis. E que é importante a gente entender aqui também, não é apenas capital de giro. Tá? Então, existe também essa questão que muita empresa ainda acha que somente existe financiamento como capital de giro. Então, o capital de giro hoje, por exemplo, ele é uma linha de financiamento cara para as empresas. A média brasileira de linhas de capital de giro é de 12% ao ano. E quando a gente está falando de uma linha de inovação, onde a gente já lembra aqueles conceitos de inovação que o Anderson apresentou, as possibilidades ali que a gente viu no slide passado, a gente está falando de uma média de 6% ao ano, ou seja, metade da linha do capital de giro. Tá? Então, por isso que é importante a gente fazer esse entendimento do teu projeto para conseguir buscar essas possibilidades de valores. Outra coisa também importante. Marcelo, mas os valores estão saindo do BNDES, estão saindo da FINEP para as empresas, quando a gente falando aqui de financiamentos federais, estão. Tá? Então, a gente tem aqui os últimos 4 anos, 2016, 2017, 2018 e 2019, né? Tirando 2017, que foi um ano um pouquinho mais baixo, mas 2016 e 2018, por exemplo, foi 4,5 bilhão de reais financiados pelos dois, pela FINEP e pelo BNDES, né? 2019 aí o ano que passou 3,4, né? 3,39 bilhões também de reais financiados pelos dois, ou seja, os valores estão sendo disponibilizados pela FINEP e pelo BNDES. Está tendo possibilidades, sim, de você buscar um financiamento para inovação, para as suas atividades dentro da empresa. Então, isso também é importante. Quando o Anderson comentou um pouquinho do mundo pós-Covid, como é que vai se dar os próximos meses ou os próximos anos quando a gente está saindo dessa pandemia? A gente vai precisar investir em inovação, investir em melhorias. E como fazer isso? Às vezes, o financiamento público vai se dar da melhor forma. Tá? Na questão regional, quando eu estou falando aqui de financiamentos estaduais, tá? A gente tem diversas possibilidades espalhadas pelo Brasil. Desde o BRDE, por exemplo, que é o mais famoso aqui no sul do Brasil, né? Que pega os 3 estados do sul e do Mato Grosso do Sul. Quando a gente está falando de Minas Gerais, tem o BDMG, né? O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, mas aqui vai haver possibilidades de cada estado. Então, cada estado possui um banco público, possui uma agência de fomento que vai trazer possibilidades para a empresa. Se você tem uma matriz, por exemplo, no Paraná, mas você tem uma filial, por exemplo, em Goiás, tá? Então você pode sim buscar, por exemplo, o Goiás Fomento para a tua filial em Goiás. Tá? Aqui a gente vai haver mais possibilidades ainda de onde vai ser o seu investimento. Por isso que é muito importante você entender muito bem o teu projeto, você fazer essa análise desse teu projeto, que hoje o F-Group auxilia muitas empresas nessa análise do projeto, para você conseguir localizar qual que é a melhor taxa de juros, qual que é a melhor linha de crédito para a realização do teu projeto. Tá? Aqui eu evitei trazer hoje taxas de juros de diversas linhas, por quê? Se eu fosse falar de FINEP, BNDES e alguns regionais, a gente estaria falando de mais de 160, mais de 170 linhas de crédito. Hoje, se eu trouxer mais de 170 linhas de crédito para vocês, todos vão sair aqui com as orelhas vermelhas, vão sair aqui cansados, né, e muitos vão perder os cabelos aí. Alguns que ainda têm cabelo vão perder e quem quase não tem já vai perder o pouco que ainda resta. Então, qual que é a ideia? A gente primeiro entender o projeto, entender a inovação que existe dentro da tua empresa, para aí depois a gente localizar essas linhas de crédito. Tá? Existe uma outra possibilidade de financiamento, que é o não reembolsável, a subvenção econômica, via editais, via chamadas públicas, que, obviamente, é o que toda empresa deseja, porque esse aqui, como o próprio nome diz, não reembolsável, você vai ter o valor sem precisar retornar esse valor à FINEP, ao BNDES, enfim, ao banco que vai disponibilizar esse valor. Hoje,
nós temos 4 editais acontecendo pela FINEP, né? Se não me engano, os 3 primeiros do ano de 2020 acabaram de terminar, se não me engano, foi essa semana, já que eles finalizaram, que eram mais voltados ao Covid. Quando a gente está falando do último edital, o 04 de 2020, esse sim, ele é voltado para todas as empresas de qualquer segmento que vão ter projetos na temática de Agro 4.0, cidades inteligentes, Indústria 4.0 e Saúde 4.0. Tá? O que é importante aqui a gente entender desses temas? Esses temas vão ter subtemas, tá? Que vão poder adentrar e vão ter tecnologias habilitadoras, que eu estou falando aqui de 18 tecnologias habilitadoras, desde machine to machine, IoT, inteligência artificial, computação na nuvem, ou seja, se você possui algum projeto que vá conseguir abordar Agro 4.0, então para as indústrias de agro, cidades inteligentes, Indústria 4.0, muitas indústrias, muita parte de produção. Hoje tem questões de Big Data, machine to machine, então tem essas possibilidades, e Saúde 4.0. Como a gente tem aqui também muitas empresas de tecnologia, às vezes a própria empresa ela pode abordar qualquer um desses 4 subtemas. Tá? O importante do edital, ele o valor que você vai poder ter, o valor máximo da subvenção vai ser vinculado ao teu faturamento em 2019, tá? E é algo de tiro curto, como a gente chama aqui nos editais, ou seja, você tem que enviar suas propostas até 30 de julho, não mais do que isso. Então, a gente tem um mês aí, efetivamente, para você poder atender todas as questões do edital e enviar já toda a tua proposta de projeto, né? No final, eu vou deixar, obviamente, meus contatos. Quem quiser entender um pouco mais sobre esse edital, entender quais são as possibilidades, as necessidades para atendimento do edital, vou deixar os meus contatos para a gente poder bater um papo nisso. Tá? Eu acho que, obviamente, vou ficar aberto às perguntas, tá? Então, quem tiver vai ser um pouco mais direcionado pelas perguntas, que são diversas informações aqui sobre o edital. Tá? Entrando um pouquinho na questão do ex-tarifário, então a gente vai sair um pouquinho aqui da parte de financiamento, vai pensar um pouco no ex-tarifário, como eu comentei. O imposto de importação, ele é o único que é um custo para a empresa. Você não consegue ter um crédito sobre esse imposto de importação. Então, o que é o ex-tarifário? Ele vai ser a redução temporária, né, por 2 anos ali, do seu BIT, ou um bem de informática e telecomunicação, ou um BK, que é um bem de capital, tá? Que não tenha similar nacional e seja um bem novo a qual você está importando. Então, para a gente entender primeiro o que é um bem de capital, são as instalações, máquinas, equipamentos e componentes que integram o ativo fixo da empresa e sejam fatores de produção de bens e serviços. Então, o que é importante a gente entender aqui? Não são apenas aquelas grandes máquinas de produção. Tá? Então, se você tem pequenos componentes de uma máquina ou até alguns itens, por exemplo, alguns equipamentos que são menores, podem integrar o ativo da empresa e serem considerados como bens de capital. Eu trouxe aqui alguns, a gente vai ver que são dos mais diversos tipos de bens de capital. Unidades de ventilação utilizadas para resfriamento de equipamentos de telecomunicações, bombas de ar portáteis, dispositivos para mistura, batimento do mix e cilindro de congelamento para formação de sorvete. Né? Então, são aquelas pás, por exemplo, que vão estar dentro da máquina. Tá? Então, existe uma máquina grande, mas existem, obviamente, pás que vão estar ali batendo a mistura para fazer o sorvete. Carrinhos de cozimento para movimentação e recebimento de massas alimentícias. Então, é um ativo da empresa que não é uma máquina, não está algo fixo. Você está dentro da tua produção que você está movimentando esse item. Inversores solares fotovoltaicos, robôs para soldar. Tá? Então, são diversas possibilidades aqui dentro dos bens de capital e dentro também dos bens de informática e telecomunicações. Smartphones, módulos eletrônicos, conectores eletrônicos, placas de circuito impresso, telas interativas LED 4K, condensadores elétricos, células solares, amplificadores veiculares, conjuntos de lâmpadas de cura UV LED. Tá? Então, também são diversas possibilidades aqui dentro de BIT. Tá? E algo muito importante a gente entender. O que é o não similar nacional? O Anderson comentou um pouquinho ali atrás,
que tem muita empresa, às vezes, que entende, eu conheço uma empresa aqui brasileira que produz isso. Tudo bem, produz, mas você está trazendo de fora por quê? Porque a qualidade é completamente diferente, porque a eficiência energética do meu produto é completamente diferente, a durabilidade é diferente, ou às vezes o preço. Então, eu trago algo da China, componentes eletrônicos, por exemplo, por centavos. Aqui no Brasil são reais. Então, isso sim é um tipo de não similar nacional, né? Que implica que o item não é similar nacional. Para o item ser similar nacional, é importante atender esses 4 itens da Portaria 324 de 2019. Ou seja, a empresa brasileira que produza o bem a qual você está importando, ela tem que, primeiro, produzir e fornecer nos últimos 5 anos, tá? O desempenho, a produtividade, a eficiência energética, aqui a gente vai entrar na questão técnica do item, precisa ser igual ou superior, né, ao bem que você está importando. O prazo de entrega e o preço tem que ser igual ou inferior também ao bem que você está importando, tá? Então, se você importa por causa de preço, se você importa por causa de qualidade, durabilidade, o teu item não tem similar nacional e você pode sim buscar um ex-tarifário aqui para BIT e para BK. Tá? Para quem não conhece um pouquinho do ex-tarifário, ele tem esse fluxo de credenciamento do SDIC, que dura ali de 75 a 90 dias. Tá? Lembrando, vai ser vigente por 2 anos a partir do momento que for publicada a portaria, por isso a questão do planejamento, é importante você ter esse planejamento nas suas importações. Por quê? Porque a gente está falando aqui de em torno de 30% de redução da tua carga tributária na importação, quando você faz o ex-tarifário. Tá? Aqui eu tenho uma máquina, por exemplo, de uma importação, no valor de 875 mil, com um imposto de importação de 14%. Quando eu zero esse imposto de importação, né, o IPI e o ICMS, que tem o II como base, eles também vão ter uma redução. Quando eu tenho todas essas reduções, a minha carga tributária, que seria de 510 mil, ela cai para 356. Você está tendo uma redução de 30% na tua carga tributária para cada importação que você faça. Se você faz uma importação contínua de componentes eletrônicos, por exemplo, você poderia estar reduzindo em 30% cada importação para que o teu produto final seja pelo menos 30% mais competitivo no mercado, ou então, por que não, 30% a mais de lucro você vai ter dentro da empresa, né? Porque a gente também aqui está buscando o lucro. Obviamente, a gente vai buscar a redução de custo, mas se você consegue vender muito bem o teu produto com esse valor, por que não ter 30% a mais do que seria a carga tributária no caixa da empresa? Aqui, novamente, às vezes você está buscando um financiamento, acha que a única solução é buscar o financiamento, mas não, às vezes é verificar quais são os incentivos, os benefícios fiscais para você ter mais valor em caixa, que são redução de impostos, que são custos para a empresa. Tá? Junto a isso, então pensando nesse mesmo entendimento, né, prometo que é meu último tema aqui que eu vou trazer para todos, é a questão da lei do bem. Por quê? A lei do bem, ela vai permitir a concessão de incentivos fiscais, né, à pessoa jurídica de qualquer segmento. Tá? Então, é um benefício para empresas de qualquer segmento que estejam no lucro real, possuam um lucro fiscal, né, até o momento dessa forma, possuam um lucro fiscal. Hoje existe um projeto de lei no Senado para que não seja um empecilho mais. Se a empresa tiver em prejuízo fiscal, ela também vai poder se utilizar do benefício. Ter regularidade fiscal, ou seja, a nível federal, a emissão da CND ou da CPD-EN, tá? E ter projetos, atividades de pesquisa e desenvolvimento, como o Anderson trouxe lá atrás, possibilidades ali de projetos de pesquisa e desenvolvimento. Tá? Hoje, a lei do bem, ela vai abordar dispêndios de recursos humanos, serviços de terceiros, materiais de consumo, tá? Que você vai ter junto a esses projetos, a essas atividades. E o que vai ser a lei do bem? Ela vai ser uma exclusão na tua base de cálculo. Tá? Então, você vai ter ali, por exemplo, um dispêndio de 1,5 milhão junto a esses projetos, essas atividades de
de pesquisa e desenvolvimento, né? Aqui a gente já sabe que esse 1,5 milhão ele já entrou como despesa no teu cálculo, tá? Que você tem ali um lucro líquido de 10 milhões, algumas adições ou exclusões, e o lucro real, que vai ser a base de cálculo do teu imposto de renda, do teu adicional e da tua contribuição social, né? Com a lei do bem, você vai poder fazer uma nova exclusão e com isso vai diminuir a tua base de cálculo, né? Então vai reduzir a tua base de cálculo. Aqui, quando a gente reduz a tua base de cálculo, você tem um ganho, né? Uma redução do teu imposto a pagar de 306 mil. E o que é importante pensar nisso com a lei do bem? A lei do bem é de forma automática, ou seja, são os projetos, atividades que você já está fazendo, né, que já estão no teu dia a dia, que a empresa já está inovando, e você vai ter uma redução real e na hora do pagamento do imposto, seja ele mensal, seja ele trimestral, seja ele anual. Você pode fazer essa redução automática no momento do pagamento do imposto e você ter, por exemplo, nesse nosso exemplo, 306 mil reais que vai ficar no caixa. Ele não vai sair e vai retornar como crédito. Ele vai ficar porque você vai ter menos imposto a pagar. Esse 306 mil, a nível de curiosidade, é 20,4% do dispêndio aqui de 1,5 milhão. Ou seja, hoje, se você investe 1 milhão de reais, 200 mil reais de imposto você pode deixar de pagar pela lei do bem. Se você investe 2 milhões, 400 mil e assim vai. Importante, 20% é o mínimo. Tá? A gente pode chegar até 34% do valor que você investe ali com outras possibilidades, mas 20% é o mínimo e vale ressaltar, é 20% que está ficando no caixa. Então, se a gente pensar, financiamento é uma possibilidade que você pode ter para a tua empresa. Porém, se você se planeja direito, a lei do bem permite que 20% do que você está investindo está ficando no caixa da empresa. O ex-tarifário permite que 30% do teu custo de importação, de impostos de importação, ele vai ficar no caixa da empresa. Quando você começa a ter esse planejamento, os teus custos estão ficando no caixa da empresa, talvez a sua necessidade de financiamento diminua, né? Se ela ainda existir, ótimo. Por quê? Porque existem linhas muito atrativas com taxas de juros que podem girar ali em torno de 4%, 5% ao ano para projetos de inovação. Tá? Então, o que é importante hoje? A empresa se planejar, a empresa entender todas as possibilidades que ela tem, porque incentivos fiscais, financiamentos hoje voltados para a inovação existem. Né? Eles estão aqui já prontos para serem utilizados. É a empresa buscar isso, se planejar, que ela vai sim conseguir deixar de desembolsar esses valores, que são apenas custos e estão atrapalhando o dia a dia dela, o investimento em inovação. Tá? Quero repassar, né, retornar um pouquinho a palavra ao Anderson, né, que o Anderson vai tocar um pouquinho na questão do crédito tributário, tá? Então, que é um tema bem importante, onde a gente vai poder entender um pouquinho mais como, às vezes, esse crédito que você tem de imposto de renda, de contribuição social, como você pode se utilizar em outros impostos que você tem a pagar, porque às vezes você tem muito PIS, COFINS a pagar, tem muito INSS a pagar, então você pode se utilizar desses créditos para outros impostos. Obrigado, Marcelo. Marcelo, pode manter a sua apresentação, e aí você já finaliza na sequência. Pode passar o slide. Por que nós colocamos essa pequena parte em relação ao crédito tributário? O Marcelo comentou na parte final sobre os investimentos que a sua empresa já fez em cima dos critérios que eu coloquei no início desse webinar, relacionado à inovação, à melhoria de produto, à melhoria de processo, à melhoria de serviço. Todo esse investimento você já fez lá em 2019. E temos time suficiente, temos aí um prazo suficiente para que você consiga ainda recuperar ou aproveitar esses incentivos ou esses impostos pagos em 2019. Provavelmente, se sua empresa, por exemplo, a nível de lei do bem, se ela está no lucro real, teve lucro fiscal em 2019, você pagou lá até 34% do seu imposto de renda aqui no ajuste anual, ou pagou em tempo real mensalmente ali por estimativa em 2019. E o prazo para você aproveitar esses incentivos, a priori,
é 31 de julho na submissão da entrega da sua ECF, que ainda não foi prorrogada, mas temos esperança, porque a ECD, 15 dias antes de chegar ao prazo final da entrega da ECD, foi prorrogado até finais de julho, né, 2 meses depois da entrega da ECD, que é final de maio. E a ECF temos a esperança de ser prorrogado também por mais 2 meses, exatamente por conta da pandemia. Em relação ao Ministério de Ciência e Tecnologia, que é o organismo a qual nós formatamos toda essa informação, o prazo ele também foi prorrogado de 31 de julho para 30 de novembro. E é exatamente esse o prazo final. Por exemplo, por que nós não conseguimos retroagir a 2018, aos investimentos de 2018, por exemplo, no sistema brasileiro? Exatamente por conta do prazo do Ministério, que fica geralmente cada ano 31 de julho. Esse ano foi para novembro. Né? Por quê? Porque é possível você fazer um PERD-COMP, né? Você fazer ali o PERD-COMP e gerar o crédito tributário a qualquer momento. Né? Então, você retificar a sua entrega da ECF, por exemplo, a qualquer momento. E a figura do crédito tributário veio ajudar, então, as empresas nesse momento. Se a sua empresa, mesmo com toda essa situação, eu acredito, né, a sua empresa tendo lucro fiscal para 2020, por que você vai utilizar dinheiro do seu caixa? Você pode exatamente utilizar a figura do crédito tributário. Então, você aproveita o incentivo fiscal da Lei do Bem de 2019, que ainda é possível, até, como eu falei, 30 de novembro, você submeter ao Ministério e gerar o crédito tributário que você pode, por exemplo, via compensação cruzada. Isso foi tema de um outro webinar que nós fizemos na semana passada, em parceria com o Coimbra e Chaves, aí de Belo Horizonte, que é um parceiro nosso. Você aproveitar a título, por exemplo, na compensação cruzada, dos seus débitos previdenciários. Né? Então, veja, você gera o crédito de 2019 de algo que você já pagou, do imposto de renda, da contribuição social, do próprio IPI em si, que você já pagou aí em 2019, e você gerando esse crédito, você aproveita via débitos previdenciários, via compensação cruzada, se a sua empresa, por exemplo, é optante pelo E-Social. Né, que é uma nova modalidade agora, obrigatória dentro dos recursos humanos. Né? Então, você, optante do social, você consegue fazer a compensação cruzada e aproveitar nos débitos previdenciários. Porque, claro, muitas das empresas, sobretudo de tecnologia, qual que é o maior passivo que ela tem? As despesas, né, trabalhistas e os passivos aí, previdenciários. Né? Então, essas questões, você consegue aproveitar esse crédito advindo, por exemplo, do imposto que você já pagou e você pode recuperar via própria Lei do Bem. Pode passar, o Marcelo. O slide seguinte, a ideia também é trazer para vocês que existem oportunidades e que a FI pode ajudar vocês em outros mercados. Né? Nós trabalhamos aí na própria Itália, o crédito de imposta ricerca, né, que está relacionado, né, esse velupo, que está relacionado à pesquisa e desenvolvimento, inovação também. Veja que o nosso core está sempre relacionado à pesquisa e desenvolvimento, mas eu queria também chamar a atenção para outros incentivos, por exemplo, aqui na América do Sul, como o próprio Peru, também que tem um incentivo bem interessante, que pode reduzir aí até 80% dos seus impostos a nível de pesquisa e desenvolvimento. O Chile, que está relacionado a um pré-projeto, então você tem que desenvolver um pré-projeto como se fosse um financiamento, por exemplo, e aí tendo o ok do organismo, você também consegue fazer o aproveitamento. E a Colômbia, que são os 3 países, além do Brasil, que nós atuamos fortemente aqui na América Latina, que também tem um incentivo bem interessante, que também está relacionado ao I, né, à inovação. Então, não somente a pesquisa e desenvolvimento, senão também a inovação tecnológica. Então, são incentivos aí que nós conseguimos, se a sua empresa tem uma unidade aqui a nível Latam ou fora em um desses países, nós conseguimos também auxiliar vocês nesse sentido. Pode passar, Marcelo. Nós estamos já nos aproximando da parte final, então somente quero deixar aqui para vocês todos os nossos sites, né, a qual você pode buscar mais informações. Né? Vamos tirar aqui algumas dúvidas, vocês podem já começar a enviar as dúvidas de vocês sobre esses produtos, mas a ideia é poder, via contato, via Câmara Italiana ou via própria FI Group, entrar em contato conosco para que a gente consiga aí sanar todas as suas dúvidas e poder apresentar para você o melhor dos incentivos. Deixo também os nossos contatos, tanto do Marcelo, em relação a financiamento, a ex-tarifário, e de toda a minha equipe do FI Group, e também os meus contatos do LinkedIn também, fiquem à vontade para nos adicionar. Deixo os contatos do FI
aí no final, e também os nossos selos de segurança da informação, né, de certificação e também de qualidade, a ISO 9001. Legal, Anderson, eu queria aproveitar aqui, a gente está com algumas perguntas já, né? Então queria já a gente ir respondendo. O Rafael, né, perguntou aqui se é possível financiar pesquisa de mercado no exterior, como exemplo a Itália. O que é importante? Os financiamentos públicos, eles vão ser para investimentos no país. Tá? Então, quando a gente vai pensar federal, pode ser qualquer estado nacional, e quando a gente vai pensar regional, aí tem que ser na região de atuação do estado. Então, você não consegue financiar a pesquisa de mercado na Itália se o teu custo for lá na Itália. Se é uma empresa brasileira, a empresa está aqui, mas ela pode fazer um estudo maior, então que abranja outros países, aí sim. Então, Marcelo, eu vou entrar no específico. Então, se o Rafael quiser contar com o suporte das câmaras de comércio para fazer essa pesquisa de mercado dentro do projeto dele, aí sim. Sim, porque a Câmara vai estar aqui, né? Porque a Câmara está aqui, aí sim. Então, o importante é a empresa que vai receber o valor, basicamente, onde ela está. Tá? Então, a ideia do fomento da inovação se a empresa está aqui no Brasil e ela está recebendo valor, o dinheiro está ficando no país. Tá? Então, é importante a gente ter só essa questão. Se a Câmara italiana vai fazer uma pesquisa de mercado maior, aí sem problema, porque o que é importante também, o financiamento ele não vai te impedir, por exemplo, você quer fazer uma pesquisa de mercado maior que permita que você exporte. Então, não há problema, por exemplo, para financiamento, você buscar aumentar a sua produção visando a exportação, porque você vai vender e o valor vai ficar aqui no país. O investimento é aqui no país, é basicamente dessa forma. Tá? Legal. O Regis perguntou aqui, como temos acesso a financiamentos através do BNDES? Tá? Então, Regis, vai depender muito da linha que você busca. Tá? Então, isso é importante a gente entender primeiro o projeto, a atividade que você quer, para a gente conseguir verificar uma linha mais interessante para você. E são duas possibilidades no BNDES. Direto, já com o BNDES, né? Então, esses projetos de inovação, você pode fazer a busca do valor diretamente com o BNDES, dependendo do teu faturamento e do valor que você decide buscar, ou através de um intermediário. Esse intermediário normalmente vai ser um banco regional, um banco público regional mesmo. Por exemplo, quando a gente fala do sul do Brasil, né, o principal banco regional no Brasil é o BRDE, por ele abordar aqui 4 estados, né, os 3 do sul e Mato Grosso do Sul. Então, o BRDE, ele pode ser o intermediário onde você vai solicitar por ele e ele vai solicitar ao BNDES. Hoje, por exemplo, capital de giro, muitos bancos privados pegam a linha do BNDES, né, e repassam para as empresas, tá? E, obviamente, bancos públicos também. Então, quando a gente vê aquelas divulgações do governo onde vai ser disponibilizado 5 bilhões de reais, por exemplo, para capital de giro, a pequenas e médias empresas, você vai atrás desse valor através de intermediários, bancos públicos como o BRDES, Banco de São Paulo, BDMG, ou bancos privados como Itaú, Santander, Banco do Brasil, Caixa, enfim, Bradesco. Pode ser através dessas duas frentes. Então, depende do teu faturamento e do valor, né, de projeto, para ver como é que a gente vai chegar até o BNDES. Tá? É possível, o Rafael aqui, é possível as empresas criarem consórcio para buscar fomento? Sim. Tá? Então, você pode, desde ser um grupo econômico, né? Então, eu faço parte de um grupo econômico, e você pode buscar o financiamento via grupo econômico, você pode buscar o financiamento via apenas um CNPJ do grupo, tá, da empresa, ou você pode sim formar um consórcio para fazer todo o projeto e buscar, consequentemente, esse fomento. Vai ter que ter um projeto, obviamente, vinculado com todas as empresas vão ter que demonstrar qual vai ser a atividade delas, o que elas vão fazer, se tem alguma empresa no consórcio que só vai receber o valor e vai repassar, a atividade exercida é feita por outra empresa. Tá? Então, por exemplo, você consegue também, dentro desses projetos, ICTs, universidades também podem estar dentro desse projeto, startups. Tá? Então, tudo isso é possível. Você pode
às vezes você não tem a tecnologia interna, e mas você quer desenvolver, e com isso você vai contar com a ajuda de uma ICT, de uma startup da universidade. Você pode, sim, dependendo de cada projeto. Tá? A Andrea aqui perguntou, os projetos financiados podem ser utilizados na lei do bem ou devem ser segregados? Então, ótima pergunta essa aqui, porque em conjunto ali com dois assuntos que a gente tratou. Se você vai buscar, Marcelo, eu quero buscar o financiamento para um projeto de inovação. Esse projeto vai ser incentivado pela lei do bem posteriormente? Vai, desde que o teu financiamento seja um financiamento reembolsável. Tá? Se a gente for falar, por exemplo, do edital que está aberto pela FINEP, o 04 de 2020, para tecnologias 4.0, esse valor que você vai captar pela FINEP, que você vai investir em projetos de P&D, esse valor não vai poder entrar como uma despesa elegível da lei do bem, porque basicamente como se você tivesse um duplo benefício. Você já está recebendo um valor que você não precisa retornar e ainda você teria uma redução do teu imposto de renda e da tua contribuição social. Se for um financiamento reembolsável, aí sim, não tem problema nenhum. Você pode captar os valores 10 milhões, e você vai investir 10 milhões em 3 anos, por exemplo, esses 10 milhões em 3 anos, ao longo dos três anos, eles vão ser sempre elegíveis para a lei do bem e vão ter na redução do imposto de renda e contribuição social. É importante ressaltar que o que nós falamos desde o início, a nível de mapeamento, é exatamente isso. Vou pegar os 10 milhões que o Marcelo acabou de colocar em resposta a participante. Veja, 10 milhões, eu vou investir desses 10 milhões, 2 milhões em compras de equipamento, a qual 30% desse valor, né, ou seja, aí na casa aí de mais ou menos R$1 milhão, mais ou menos, aí vamos arredondar com todos os impostos e tudo mais, eu vou conseguir recuperar a nível de carga tributária na importação. Depois, então desses 10, eu já recuperei 1. Aí eu vou pegar usar a lei do bem, ok, eu vou tirar os equipamentos ali, vou utilizar tudo que é RH, materiais de consumo, viagens, protótipos, parceria com empresas terceirizadas de TI, ou outros tipos de empresas, desde a concepção do produto até na fabricação, né, no processo em si. Então todo esse investimento, vamos dizer que seja os outros 8 milhões. Desses 8 milhões, 20,4% você consegue recuperar pela lei do bem, até 34%. Ou seja, aí de pelo menos 2 milhões a 3 milhões de reais, ainda você consegue recuperar. Então, veja, um investimento de 10, ele já caiu para um investimento de 6, né? 7, vou colocar aí 6 a 7 milhões, porque o restante, os outros 3 milhões, você já recuperou via lei do bem, via ex-tarifário, a nível de carga tributária. Veja o tamanho da nossa carga tributária, né? Enfim, e outras possibilidades. A gente não falou nesse webinar, até pela questão do tempo também, mas existe uma modalidade de importação que é insumos API&D. E toda a parte de insumos, de materiais de consumo que você vai utilizar, você também consegue reduzir a carga tributária, não só a nível de imposto de importação, mas também de IPI. Né? Então, esse mapeamento é o que é importante. Quando nós falamos do prazo de 30 dias agora de um projeto de subvenção, se a nossa empresa, e é possível ainda aproveitar, só quero deixar bem claro, mas veja, se a sua empresa já trabalha com a FI Group, nós já conseguimos deixar um mapeamento e as principais documentações que são solicitadas. Então, se a gente já está trabalhando com lei do bem, ok, surgiu uma subvenção, surgiu um financiamento que o edital, que o prazo é 30 dias, nós já temos preparado a documentação. Então, a submissão, a captação desse financiamento é muito fácil. Eu diria para vocês, por exemplo, no ano passado, sobraram mais de 2 bilhões em recursos de financiamento porque as empresas não conseguiram captar. Por que elas não conseguiram? Mas não conseguiram porque é mais fácil para uma empresa que está em Cuba. Não, não é bem assim. A gente sabe que é em partes, né? Mas não é bem assim. Hoje o BNDES, o FINEP, ele consegue te dar um financiamento, só que grande parte das empresas que não conseguiram foi porque elas não conseguiram ter um nexo causal entre o projeto de tecnologia, o desenvolvimento tecnológico, com o financiamento. Então está aí o nosso trabalho, de poder fazer esse mapeamento e casar um ponto com o outro. Né, que haja uma convergência entre o seu projeto de inovação para que seja a sua carga tributária, por exemplo, a sua taxa de juros a longo prazo caia, né, vamos colocar aí uma taxa de juros de 12% caindo para 6% porque está vinculado ao projeto de inovação. Então, todo esse mapeamento é exatamente esse trabalho que nós fazemos para facilitar a sua vida e para que você busque esses recursos que realmente sobram e é possível buscá-lo e captá-lo.
Legal. A Amanda que fez uma pergunta sobre a questão do edital, né? O edital aqui da FINEP, a questão do Agro 4.0, se uma empresa que atua na parte de vacina para aves, o objetivo seria focado em construir novos laboratórios, né? Eu estou aqui com um edital aberto, só para a gente conseguir entender. São 4 temas, né? Agro 4.0, Saúde 4.0, Cidades Inteligentes, Indústria 4.0, e dentro de cada linha temática há subtemas. Então, dentro do Agro 4.0, a gente vai ter Agricultura de Precisão 4.0, Pecuária de Precisão 4.0 e Sistemas Transversais à Agricultura e à Pecuária de Precisão 4.0. Então, quando a gente fala apenas no desenvolvimento de vacina para aves, esse edital ele vai acabar não abrangendo, tá? Se for apenas como vacina para aves, para construir um novo laboratório para ficar na mesma questão que se a gente falar apenas como vacina para aves. Se a gente for pensar um pouco mais macro, como é que vai ser esse laboratório, quais são as tecnologias que ele vai ter, como eu comentei, são 18 tecnologias habilitadoras aqui, das mais diversas frentes de armazenamento de energia, computação em nuvem, machine to machine, geolocalização, enfim, você tem diversas possibilidades. Aí pode ser que sim você tenha alguma possibilidade nesse quesito de construção de laboratório dessa empresa para vacina para aves. Tá? Então, nesse quesito, não. Porém, como é um desenvolvimento considerável aqui que a gente tem do agronegócio, vacina para aves, que é de suma importância, às vezes esse edital não tem, porém você tem novas possibilidades com financiamentos reembolsáveis. Tá? E algo muito importante para todas as empresas, pensando um pouquinho na pergunta da Amanda e no que o Anderson acabou de comentar, a gente teve muito contato com muita empresa quando começou a pandemia, então final de março, abril, que foi, não vamos pensar nisso agora, vamos deixar para frente, não é momento de pensar em benefício, em lei do bem, a gente só vai continuar a produção. Tudo bem, você continua a sua produção. Saiu um edital da FINEP que um mês e 10 dias só eles deram do lançamento do edital para você poder responder a esse edital. A lei do bem postergou o prazo ali de projetos. Se você começa hoje a pensar no teu amanhã, o teu amanhã vai ser muito mais fácil. Então, você vai conseguir, sim, buscar os benefícios da lei do bem, você vai ter os seus projetos mapeados para quando sair um edital. O que é importante? Subvenção, edital é tiro curto, sempre. Então, é 40 dias, é 45 dias, é 30 dias. Se você for esperar sair um edital para aí você pensar em um projeto, você não vai conseguir ter um projeto muito bem desenvolvido, muito bem escrito, e na análise de mérito desse projeto, ele não vai ser bem pontuado e, consequentemente, ele não vai ser escolhido aí como um projeto para receber os valores. Para vocês terem ideia ainda, os editais estão com valores pequenos. Então, esse é um total de 50 milhões para as 4 categorias. Tá? Então, para as 4 categorias, Agro 4.0, Saúde 4.0, Indústria 4.0 e Cidades Inteligentes, é um total de 50 milhões de reais. A gente vai ter muita empresa buscando esses valores. Se você não tem um projeto muito bem estruturado, se você já não tem esse planejamento dentro da tua empresa, você não vai ter uma análise de mérito boa e, consequentemente, uma nota boa e, consequentemente, não vai ter o valor liberado para você. Então, é importante começar a planejar hoje tudo que a tua empresa já faz e quais são as possibilidades que ela tem no futuro. Tá? Aqui no chat, para mim, deixa eu ver se eu pulei alguma pergunta. Acho que não. Acho que se esgotaram. Aqui no chat, para mim, acho que foram todas essas perguntas. Não sei se você recebeu alguma diferente. Não, acho que já está ok. Inclusive, gostaria mais uma vez de agradecer à Câmara Italiana pela essa disponibilidade, né, de entender realmente que inovação, a gente está aí numa urgência, né, sobretudo no Brasil, de inovar, e os que já inovam, uma urgência de como realmente colocar esses recursos, aonde captar, né? Então, realmente é uma visão aí de futuro. Quero agradecer a pessoa dos cônsuls, né, brasileiros, italianos no Brasil, e também os presidentes, o Valentino e o Felipe também, meu muito obrigado, né, os que também, Leonardo, a palavra é sua, mais uma vez, muito obrigado aí pelo tempo que você nos cedeu para poder abordarmos um pouco mais sobre o tema. Prazer todo nosso, Anderson. Palestra muito rica,
Muitas pessoas aqui no WhatsApp pessoal e também aqui no chat agradeceram, né, reconheceram a importância do tema abordado. Eu gostaria somente de fazer alguns agradecimentos de pessoas que confirmaram de estar conosco e fizeram o check-in no nosso evento, né? Começar aqui pelo Antônio Cris, da Fiore, empresa italiana lá do Rio Grande do Sul, né? Também faz parte da diretoria da Câmara Italiana lá de Porto Alegre. Temos o diretor da Funsoft também, outro Leonardo Guerra, obrigado por estar conosco. Tenho também uma grande amiga, que hoje ela é CEO da Funsoft, Silvana Braga, com quem em 2014, 2015 desenvolvemos o Prêmio Mineiro de Inovação com a Câmara de Comércio e outras tantas instituições de fomento. É um prazer reencontrá-la e reencontrá-la agora nessa nova função de CEO da Funsoft. E também agradecer demais associados e diretores das câmaras de comércio do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais, que fizeram check-in e estiveram aqui conosco nessa ocasião. Se o presidente Olinto quiser fazer uma saudação final, eu vi que o Dr. Valentino Risioli, devido a compromisso às 11h30, ele não deixou há 5 minutinhos. Olinto, quer tomar... Deixa eu ver se ele está aqui. Sim, Olinto, eu vou te cancelar o seu mute. Bom, não está funcionando. Ok. Ok, no ar. Não, só agradecer ao Anderson e ao Marcelo, brilhante palestra, importantíssima essa integração das nossas entidades de classe, dos nossos estados, aí a gente encurtando distâncias através do conhecimento. Meus parabéns a todos, muito obrigado. Eu acho que, Leonardo, nós estamos no caminho do sucesso dos nossos eventos conjuntos aí em Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Meus parabéns a todos e muito obrigado. Acho que o Leonardo está no mute, Leonardo. Leonardo, você está no mute? Com mute, de fato. Muito obrigado pela observação. Bom, queria só confirmar, então, dando da sequência a palavra do presidente Olinto, que a colaboração Minas e Rio Grande do Sul é uma colaboração próspera. Tivemos 72 pessoas fazendo check-in em nosso evento e participando, né? Então, isso nos incentiva a nos empenharmos e reforçar essa colaboração cada vez mais. Chegamos, então, ao fim de nosso webinar. Agradecemos os nossos palestrantes, o Anderson Rodrigues e o Marcelo Miller, aos nossos parceiros e apoiadores e principalmente a todos vocês que nos prestigiaram nessa transmissão. Nos próximos dias, enviaremos um questionário de avaliação, um questionário online, e ao término dele, haverá os links para baixar tanto o vídeo desse webinar, bem como as palestras aqui apresentadas. Muito obrigado a todos e um bom dia.